bom que você veio à igreja. Acredite, nós estamos em junho. É brincadeira. Eu não sei se a impressão é só sua, mas está voando o tempo. Junho. Estamos felizes porque o pequeno Daniel, hoje, pela primeira vez, andou pela igreja sem o auxílio externo. Estamos felizes porque a Iris, há poucos dias, graduou-se e conseguiu ali terminar os seus estudos e terminou seu mestrado, defendeu sua tese há 2 semanas atrás, algo mais ou menos assim. Estamos felizes, seu Elias, porque o senhor está aqui. Vamos ver se agora o menino... Não, estou falando do seu pai. Para ver se com a sua presença ele agora tome vergonha e comece a marcar uns futebols aí para a gente, porque o negócio está fraco aqui, viu? A gente espera que realmente o senhor consiga estar por aí. Estamos muito felizes, porque por mais um sábado temos a chance de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Quero saudar aqueles que nos acompanham pela internet, que a palavra de Deus possa chegar a vocês hoje, com a mesma força e intensidade que nós almejamos, chegue aqui a cada um de nós nessa manhã. E se você, por um acaso, está ouvindo essa mensagem depois de meses ou anos que ela foi pregada, que o mesmo poder seja manifesto na sua vida depois desse tempo todo. Marcos capítulo 4, eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura a partir do primeiro verso. Nós lemos assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Verso 3, ouvi, diz ele, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a primeira parte do relato de hoje. Nós temos aqui um cenário muito comum no ministério, nos ensinos e na obra de Jesus. Você pode perceber pela referência aqui dita que Jesus pregou esse sermão, ele pronunciou essa parábola, num contexto na Galileia, às margens daquele lago, que também chamado de Mar da Galileia, e ele, devido ao cenário, ele tem uma ideia, porque havia muita gente na praia, havia uma dificuldade de ouvi-lo e vê-lo, a fim de que a mensagem fosse absorvida. Então Jesus tem uma ideia, ele entra num barquinho, pede que esse barquinho seja afastado um pouco da praia e prega de dentro do barco, de dentro da água, tendo as pessoas ali na praia, provavelmente fazendo uso de um vento que soprava atrás de si, que ajudava na propagação de sua voz. Ele tem ali aquela vasta multidão, às margens na praia, para ouvir a sua mensagem. Essa é uma mensagem que, se nós formos situá-la no seu contexto e no seu tempo, ela faz muito sentido àquela audiência primária, de pessoas ligadas ao campo, à pesca, em cidades do Antigo Oriente. E supõe-se que enquanto ele falava, a uma certa distância dali, havia um campo onde alguém estava arando a terra e cultivando o solo. Sabe, Jesus
segundo as palavras de Ellen White, ele era muito profundo em seus ensinamentos, a ponto de despertar nas mentes mais eruditas, nos mais estudiosos, uma admiração, e era simples a ponto de uma criança poder entendê-lo. Às vezes, quando nós lidamos com as coisas espirituais e nós mexemos com uma mensagem, com uma pregação, quando nós doutrinamos alguém ou ministramos a palavra, quando nós conversamos sobre a Bíblia, às vezes alguns têm a tendência de querer complicar um pouco mais para parecer um pouco mais entendido, sábio, esperto. Olha, Jesus não era assim. Jesus tornava as coisas mais difíceis, mais obscuras, utilizando-se de símbolos do cotidiano, do dia a dia, a fim de que as pessoas pudessem compreender o que ele estava dizendo. Mas, mesmo quando ele se utilizava das coisas simples do dia a dia, havia ainda uma margem para a investigação, a descoberta e o interesse mais profundo. Ainda que ele estivesse se utilizando de um cenário comum àquela sua audiência, eles não entenderam de cara o que ele estava querendo dizer. É só você observar, porque no verso 10, depois que ele terminou esse momento dele com o público, a Bíblia diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, ou seja, temos aqui um público menor, reduzido, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Antes de irmos ao verso 14, me permita aqui alguns esclarecimentos. Você sabe que por sua simplicidade, a parábola da semente, muitas vezes não é compreendida em toda a sua beleza e significado. Numa resposta às nossas toscas expectativas, Cristo nos ensina, nos propõe essa parábola. Ele está querendo dizer que o reino de Deus não deveria prevalecer pela força das armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um novo princípio no coração dos homens. Mas mesmo os discípulos não compreenderam esta parábola. Mas Jesus ficou feliz porque ele conseguiu despertar o apetite nos discípulos e naquele outro grupo que estavam com os 12. Por isso que eles disseram: nós não entendemos, tem como o Senhor explicar isso melhor? O mesmo acontece com a gente. Quando a gente vai a Jesus buscando mais, ele nos instruirá de forma particular, como ele fez com esse grupo reduzido. Isso, meu irmão, pode acontecer e encontrar um paralelo na audiência nessa manhã de sábado. Às vezes, alguns pontos da mensagem, da pregação, pronunciada aqui num sábado, não atende totalmente, ou não traz todas as respostas que você precisa. E muitas vezes, o papel deste momento e dessa pregação é despertar em você o apetite para uma busca pessoal e íntima que o Senhor se propõe a responder e a tratar com você nos recantos mais íntimos do seu lar e da sua rotina. Jesus diz que este semeador saiu a semear. Aqui vale alguma contextuação cultural. As pessoas naquela época moravam nas cidades muradas e saíam diariamente para trabalhar. Por que elas moravam dentro das cidades muradas? Porque havia circunstâncias incertas, violência, perigo, e assim é sempre. Não é sem risco que alguém sai para semear, quando a gente agora estabelece o paralelo com a pregação e a mensagem que precisa ser divulgada. E esse grande semeador é o próprio Jesus, que saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para um mundo perdido. Os que se unem a Ele para trabalhar no espalhar da semente também deverão enfrentar perigos. Assim a gente vê, a gente consegue perceber nas Escrituras, Abraão saindo, Paulo saindo, e assim são todos os que são chamados
para se unir a Cristo, eles precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações, amizades precisam ser cortadas, algumas vezes planos de vida abandonados, esperanças terrenas renunciadas. É com trabalho e lágrimas, na solidão e por sacrifício, que a semente deve ser lançada. A palavra da verdade vem como uma defesa à semente da mentira, semeada desde o princípio por Satanás. Mas Cristo, o grande semeador, tomou parte do conselho de Deus e morou no íntimo do seu santuário e veio trazer os princípios puros da verdade. E aqui na semente há um princípio ativo, vivo, do mesmo modo que há na palavra de Deus. Você deve lembrar quando Jesus mesmo disse em João 6, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a chance de ver uma sementezinha de mostarda, é considerada por alguns a menor de todas as sementes, é quase um grãozinho, você não consegue diferenciar ela de um grão de areia, é muito pequenininha, e aqueles que conhecem sabem o tamanho da árvore que ela consegue, através do seu processo de crescimento, que ela consegue desencadear. Mas cada semente dá fruto segundo a sua espécie. Se você plantar uma semente de laranjeira, você não pode esperar que de lá nasçam maçãs. Cada semente segundo a sua espécie. Quando a semente da palavra de Deus é lançada no coração, ela também gera fruto segundo a sua espécie. Ela gera naquele que recebe a palavra, a imagem de Deus no seu coração. O problema é que atualmente pretensos semeadores têm elevado a sua opinião acima da palavra de Deus. E as escrituras que eles ensinam, muitos desses pregadores repousam sobre a autoridade deles próprios, o que acaba por destituir a palavra de sua autoridade. Desse modo, é semeada largamente a semente da incredulidade, porque o povo é confundido e não sabe direito no que tem que acreditar. Muitas vezes, uma audiência vai ao seu pastor, ao seu líder religioso, com a Bíblia aberta, depois de uma leitura em casa, depois de ouvir uma mensagem, e pergunta, o que isso aqui quer dizer? E alguns desses homens dizem assim, não mexe com isso não, que é muito confuso, é melhor você não entrar aí. Isso aí, quase como que utilizando as desculpas vistas na Idade Negra, do período da Idade Média. O poder da Bíblia tem sido roubado, e o que a gente vê como consequência é o rebaixamento do tom da vida espiritual. Nos sermões de púlpitos de hoje, não há aquela divina manifestação que desperta a consciência e dá vida à alma. Teorias filosóficas, autoajuda, composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer e transformar o coração. As afirmações e descobrimentos dos homens não têm valor algum. Diz a serva do Senhor, fale a palavra de Deus ao povo. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Os homens semeiam na carne e da carne colhe a corrupção. Se você observar o verso 15, Jesus diz assim, são estes os da beira do caminho, porque agora ele passa a esclarecer a parábola. Onde a palavra é semeada, são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Quando por alguma razão ouvimos a palavra de Deus e a gente não percebe que o recado é para nós. Quando a gente finge que não é para nós, estes são os que são representados nessa semente que é lançada na beira do caminho, porque você recebe a semente, mas ela não germina, ela é logo tirada. Como os pássaros da parábola, Satanás e seus anjos estão apostos para impedir que a semente germine. Ele teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Ouça o que vou lhe dizer, Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é pregado. Palavras da serva do Senhor. Uma batalha sempre é travada quando uma alma está para ser libertada das garras do inimigo. Aí
Ele preocupa a mente com projetos mundanos e muitos se distraem facilmente quando estão na igreja. Algumas vezes ele instiga a crítica ou insinua dúvida e incredulidade. Eu queria que você observasse, vou pedir ajuda lá em cima. Essa é uma citação que pode trazer luz no conceito que estamos aqui trazendo. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros as sementes da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus, fazem-na em casa objeto de crítica. Julgam a pregação como se estivessem dando opinião sobre um discurso a respeito de um orador político, como se fosse pouca coisa. A mensagem que deve ser considerada a palavra do Senhor para eles é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. O caráter, motivos e atos do pregador, como também o procedimento dos membros da congregação, são discutidos livremente. Pronuncia-se crítica cruel, calúnias e boatos são repetidos, e tudo isso aos ouvidos de não convertidos. Muitas vezes essas coisas são faladas pelos pais ao ouvido dos próprios filhos. Desse modo, destrói-se o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência à sua mensagem, e muitos são ensinados a considerar levianamente a própria palavra de Deus. As críticas semeiam a incredulidade e muitas vezes selam o destino dos filhos. Me dói pensar que pais negligentes também são representados na parábola pelas aves que roubam a semente. Esse é um comentário do Espírito de Profecia em relação a essa própria parábola, no livro Parábolas de Jesus. Versos 16 e 17, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam. A semente lançada sobre as pedras é aquela lançada sobre um coração egoísta e cheio de si. Há um sedimento, há uma espécie de camada entre a semente e o solo mesmo. Essa camada impede o crescimento da raiz. Aqueles de quem se fala na parábola que aceitam logo a palavra, mas não calculam o risco. Ouvem o evangelho, ouvem a mensagem e dizem: uau, é isso que eu quero para a minha vida, mas não calculam o risco, as implicações de aceitar a mensagem, não ponderam o que dele se exige a palavra de Deus, não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. É como se eu pudesse abrir uma espécie de menu num restaurante e dizer: o que tem aqui para hoje? E aí você escolhe aquilo que lhe apetece e rejeita aquilo que não faz muito a sua cabeça e o seu gosto. Os ouvintes dos pedregais confiam em si mesmos em vez de confiar em Cristo. Aí vem o ardente sol do verão, que fortifica e amadurece o grão sadio, mas destrói aquele que não tem raízes profundas. É interessante porque o mesmo sol que faz uma semente germinar, quando ela tem raiz, é justamente o mesmo sol que queima aqueles brotos que não têm raiz. É interessante, porque quando vamos às Escrituras, aquilo que constrói também destrói. É o cordeiro que traz alegria a quem o espera, mas é aquele que causa espanto naqueles que rejeitaram as suas ofertas de salvação. Assim você vê essas reações no livro do Apocalipse. Sim, um mesmo episódio pode despertar reações completamente diferentes. Eu tenho dito aqui e volto a repetir: a verdade que não converte, ela endurece. A verdade que não converte, ela deforma. Quanto mais acostumados estamos a ouvir as verdades da palavra de Deus, sem nos render a ela, mais rígidos, mais orgulhosos, mais reticentes, mais fechados nós estamos para a atuação do Espírito de Deus, o que nos levará inevitavelmente à ruína eterna, a menos que esse orgulho seja quebrado. Sim, no capítulo 4, no verso 17, que acabamos de ler, é de pouca duração, porque chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. É o tipo de coisa que tem acontecido muito por aí, nessa teologia da libertação.
E as pessoas têm vendido Jesus no varejo e têm esquecido de entregar. Regozijam-se algum tempo pensando que a religião os livrará de dificuldades e provações, dará a eles uma nova vida, uma virada nos negócios, quem sabe uma cura, um bom emprego, uma mudança financeira. Mas enquanto a vida decorre suavemente, eles podem até parecer coerentes, todavia desfalecem sob a ardente prova da tentação. Não podem levar o opróbrio do amor de Cristo. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Custar-lhes-ia muito esforço para a mudança radical de vida. Olham as desvantagens e provações presentes e esquecem as realidades eternas. Não se entregam inteiramente às mãos de Cristo, procurando graça nas suas forças divinas para lhe fazer a vontade. Não consentem em deixar-se moldar à semelhança divina. Reconhecem de modo geral suas imperfeições, mas não confessam particularmente cada um dos seus pecados. Com cada ação errada, a velha natureza egoísta acaba sendo fortalecida. Verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus, e essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer uma entrega sem reservas e um serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. E para isso acontecer, o eu não pode ser acariciado. Diz a senhora White, quem vive para si mesmo não é um cristão de verdade. Ela ainda conclui, se amamos a Jesus, gostaremos de viver para Ele, anelaremos sofrimento, labuta e sacrifício por sua causa. Simpatizaremos com seu anseio pela salvação dos homens, sentiremos pelos homens a mesma terna compaixão que Jesus sentiu. Essa é a religião de Cristo. Qualquer coisa menos que isso é um engano. Nenhuma simples teoria da verdade ou profissão de discipulado salvará pessoa alguma. Versos 18 e 19, nós vamos ao terceiro tipo de solo descrito na parábola. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas, observe a lista, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O que me espanta nesse terceiro grupo é que, enquanto o primeiro, a semente nem chega a germinar, na segunda ela germina, mas não tem raiz, o terceiro grupo parece ser muito mais promissor, porque germina, porque tem raiz, mas o seu crescimento é impedido. O que acontece nesse terceiro grupo? O problema é que o solo não é cultivado. Você não faz o devido cuidado em torno desse broto que germinou. Ele está ali rodeado por espinhos. A semente do evangelho cai muitas vezes entre espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo, a colheita do grão, será logo sufocada. Observe, os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial, mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. Você consegue perceber? Não há absolutamente nenhum esforço da nossa parte necessário para os espinhos crescerem em nosso coração. Não há. Ele simplesmente cresce. Ele surge, ele aparece. Você não precisa regar, você não precisa cultivar, você não precisa se preocupar. E espinho cresce no coração tão fácil como você está respirando. Mas a semente da palavra de Deus, essa precisa de cuidado. Por quê? Porque nossa natureza está contaminada. Porque o corpo está enfermo, porque o pecado nos afetou na essência. Esse é um grande problema, e é elementar. A sarça e os espinhos sempre estão prontos a germinar, e a obra da purificação precisa avançar continuamente. Meu irmão, se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente o caráter, os velhos costumes vão voltar. E você não precisa nem se preocupar, o velho homem vai voltar. Se não obtiverem vitória sobre o pecado vai obter vitória sobre eles. Os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a alma. Essa é uma questão
Deixa eu trocar para o arroz e feijão. No cultivo do coração, às vezes o que a gente faz, a gente corta o espinho, mas não é necessário, não é suficiente. Você tem que desarraigar o espinho. Esse espinho precisa ser arrancado com raiz e tudo. Não dá apenas para fazer umas podas no espinho. Não dá apenas para você tirar aquela folhagem de cima para parecer que está limpo. Você tem que arrancar com raiz e tudo. Isso só é possível pela atuação do Espírito de Deus. Aqui Jesus está fazendo uma analogia, que espinhos são esses? Mas todo mundo corre o risco de se preocupar com os cuidados da vida. Um desses espinhos ditos por Jesus é os cuidados da vida. Os pobres têm esse tipo de problema? Lógico, labuta, privação, temor da pobreza. Isso tudo traz temor, ansiedade, fardo. Os ricos também têm esse tipo de problema, claro. Eles até temem a perda. E existe uma multidão de ansiosas preocupações por aquilo que eles possuem ou que temem perder. É impossível a semente da verdade produzir fruto, porque a vida da alma é utilizada para alimentar os espinhos do mundanismo. Por isso Jesus falou, esses espinhos são os cuidados da vida. Observe a outra exortação que a gente vê aqui agora. Pode colocar aí, Ricardo. Estão trabalhando para o bem de outros. Seus deveres são urgentes. Muitas as responsabilidades e permitem que sua labuta exclua a devoção. Aqui, o comentário da serva do Senhor é que, dentre estes cuidados da vida, pode haver inclusive aqueles que trabalham demais nas coisas da igreja. Trabalhando, pode voltar. Trabalhando para o bem de outros, seus deveres urgentes, muitas as responsabilidades permitem que sua labuta exclua a devoção. A comunhão com Deus pela oração e pelo estudo de sua palavra é negligenciada, mesmo quando você está fazendo coisas boas, mesmo quando você tem cargos na igreja, mesmo quando você tem responsabilidades, mesmo quando você é diretor de um departamento, quando você é ancião, quando você é um pastor, mesmo assim é possível você cuidar tanto das coisas que você não gaste tempo com o Senhor. Esquecem-se de que Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Caminham separados de Cristo, sua vida não está impregnada de sua graça e as características do eu acabam sendo reveladas. E ela ainda continua. Seu serviço é manchado pelo desejo de supremacia, por traços grosseiros e intratáveis do coração insubmisso. Eis um dos principais segredos do fracasso no trabalho cristão. Essa é a razão porque o sucesso é tantas vezes insatisfatório, diz ela. Que coisa! Fazer as coisas para Deus sem gastar tempo com Ele, não haverá sucesso. Não haverá sucesso. Jesus fez o alerta, também em relação aos enganos das riquezas, aos deleites da vida, às ambições de outras coisas, que é aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Observe esse novo comentário. Pode colocar, Ricardo. Aqueles que aprendem a amar os divertimentos como um fim em si mesmo, abrem a porta para uma onda de tentações. E aqui eu faço uma pausa antes de continuar. Jesus está classificando que espinhos são esses, e eu queria ressaltar: cuidados do mundo, fascinação da riqueza, demais ambições. Isso sufoca a palavra. E aqui no comentário ela diz, os divertimentos como um fim em si mesmo. Vamos se divertir, vamos ser felizes, vamos curtir a vida. Entregam-se a prazeres sociais e satisfações loucas. E sua relação com os amantes de prazeres tem efeito intoxicante sobre a mente. São arrastados de uma a outra forma de dissipação, até perderem não só o desejo, mas a capacidade para a vida útil. E agora eu quero fazer um alerta especificamente aos jovens. Muito cuidado com a palavra de ordem para essa geração. A palavra de ordem para essa geração é: você tem o direito de ser feliz. Você tem que ser feliz. Você tem que buscar a sua felicidade. Você tem que encontrar o prazer da sua vida. Muito cuidado. Porque o prazer como um fim em si mesmo debilita a vida, levando você a mais cedo ou mais tarde perceber que esses esforços pela busca da felicidade
foram em vão, absolutamente em vão. Suas aspirações religiosas esfriam, a vida espiritual é obscurecida, todas as nobres faculdades da mente, tudo que liga o homem ao mundo espiritual, acaba sendo rebaixado. Sabe? E ainda ela complementa, o interesse desses jovens é absorvido gradualmente no divertimento, até que chegam a considerá-lo o objetivo da vida, diz o próximo slide. Isso aqui me assusta um bocado. Isso aqui me assusta um bocado. Porque este é um dos espinhos que sufocam o broto, não permitindo que uma vida dê frutos. Satisfação do eu, a vontade do eu, a alegria do eu. E aí nós temos que cuidar, meus amigos, porque alguns desses espinhos se disfarçam de amigos, de amizades, de coleguismos, de associações inadequadas. E eu faço um apelo aos pais: não ignore o tipo de amizade que os seus filhos têm, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber o que eles estão dizendo. Como eles se comunicam entre si. Você precisa saber o que eles estão assistindo. Como eles se divertem. Você não pode perder seu filho de vista. No horizonte da vida há um grande perigo. E enquanto os filhos ainda estão sob as suas responsabilidades, é seu papel ajudá-los a desarraigar essas ervas daninhas e esses espinhos que impedem o crescimento e o desenvolvimento de sua espiritualidade. Muitas vezes são os pais que precisam fazer esse trabalho, até que eles adquiram maturidade suficiente para fazer por si mesmos. Verso 20, para a gente encerrar. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encantamento da arrogância que mantém os homens ocupados das coisas mundanas e despertar neles o desejo por aquilo que é imperecível. Se a gente resiste ao Espírito, a gente se torna desatento e negligente em relação à palavra de Deus. Nós somos responsáveis pelo endurecimento do nosso próprio coração. Não esqueça disso. É esse endurecimento do coração que impede a boa semente para se enraizar. É esse endurecimento do coração que permite que as ervas daninhas cresçam e reprimam o desenvolvimento. O jardim do coração precisa ser cultivado. Precisa o solo ser educado por profundo arrependimento. Essas plantas venenosas e diabólicas precisam ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser reconquistado por diligente trabalho. Os semeadores, nós precisamos compreender que somente a pregação aqui da frente não resolve. É necessário um trabalho pessoal. A boa terra não representa um coração sem pecado, mesmo essa aqui da parábola, porque o evangelho é justamente pregado aos perdidos. Aqueles que se rendem à convicção do Espírito Santo são aqueles que têm um coração honesto. Tem defeito? Tem. Tem problemas? Tem. Ervas crescem? Crescem. Há alguns pedregulhos? Sim. Mas aqueles que estão atentos a ouvir a palavra de Deus farão o necessário para cultivar, arar a terra para receber a semente. Meu irmão, nós inclusive não podemos chegar desavisadamente aqui no sábado pela manhã. Eu quero fazer esse apelo a você. Pelo bem da sua comunidade, você tem que se preparar para vir à igreja. Às vezes a gente chega aqui no susto, depois de uma semana atarefada, depois de colecionarmos uma série de frustrações ao longo da semana, a gente chega aqui trazendo ao Senhor as migalhas de uma vida partida, tumultuada, ansiosa. E às vezes isso compromete
a atmosfera do todo. Nós precisamos nos preparar para adorar o Senhor na coletividade. Nós precisamos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. A gente não pode chegar aqui de qualquer jeito. Aqueles mais habituados a esse tipo de linguagem, aqueles que já tiveram a oportunidade de trabalhar no solo, e que vieram da agricultura, e que conhecem um pouco a técnica, sabe. Às vezes você olha um terreno, ele é pedregoso, ele é duro, porque ele não está preparado para receber a semente. Você simplesmente não pode chegar num terreno, quando você compra uma fazenda, quando você compra alguns acres de terra, e olha aquilo assim, eu vou plantar não sei o que aqui, e você sai jogando semente desavisadamente, sem nenhum controle. Você pode até germinar um outro brotinho desse aí, mas você não vai ter uma colheita adequada. Por quê? Porque este solo precisa ser preparado. As técnicas da agricultura moderna, elas evoluíram demais. No passado era o camarada no cabo da enxada, arando, tem que revolver a terra, você tem que tirar ela daquela condição atual, sem fazer nada, sem lançar semente nenhuma, você cutuca a terra, você vai mexendo com ela, você cria um rastro, onde a terra está revolvida. Aí depois eles melhoraram, dependendo da quantidade de uma terra que você quer produzir, eles utilizavam animais, uma junta de bois, uma junta de mula, e esses animais puxavam uma travessa com pontas de ferro para fazer esse movimento e arar a terra, tirando ela da condição atual. Hoje tem aqueles maquinários enormes, o camarada fica no ar-condicionado lá dentro, e aí passa aquele negócio assim, deixando aquele rastro, para que depois a semente seja lançada. E o mesmo acontece nessa relação que Cristo faz em relação ao nosso coração e o tipo de solo, e o trabalho dele de semear a mensagem. Ele está dizendo, você tem que preparar o seu coração para receber a palavra, você não pode chegar de qualquer jeito. Para isso muitas vezes serve o culto de pôr do sol da sexta-feira, para que a família sente, para que a família passe em revista a semana, para que as bênçãos do Senhor sejam contadas, para que as aflições sejam diminuídas diante do altar do Senhor. Cumpre ao chefe da casa reunir a sua família no final de uma semana, pedindo para que a ida à igreja no dia seguinte seja gostosa, seja feliz, seja agradável. Às vezes a gente chega atrasado, a gente acorda atrasado, e aí aquela discussão no carro, porque tem gente vindo atrasado, já chega com o coração azedo, machucado, contaminado, para ouvir a mensagem num sábado pela manhã. Isso é tão ruim. Nós precisamos nos preparar para adorar o Senhor e receber a mensagem. Este é o solo. Ele não é imperfeito, ele não é perfeito, ele tem as suas imperfeições, ele não está livre de intrusos. Mas você tem que perceber, há muita desvantagem para que essa semente germine. Você tem as aves, que são Satanás e os seus demônios, apostos para abocanhar essa semente e tirar isso de você. Você tem o impedimento de um coração, às vezes cheio de pedras, cheio de obstáculos para que não haja raiz. E existem também as ervas daninhas. Jesus foi tão simples ao tentar explicar para nós. Nós temos que ter o coração preparado para ouvir e receber a palavra de Deus. Não é sem esforço que essa semente vai germinar. É pela luta da vida espiritual que a própria vida, ela é fortificada. Eu quero encerrar uma frase de Ellen White. Ela diz: provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade amadurece frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas. Nós temos que fazer a nossa parte, chegar com o peito aberto para recebermos a mensagem e para que a semente germine. Que Deus nos abençoe.